É, meu amigo, o William Arão oferecido pro São Paulo. Lembra do volante, o William Arão, que jogou no Flamengo, jogou também no Corinthians, mas ele brilhou no Flamengo, estava naquele time do Jorge Jesus, hoje joga no Panathinaikos e é titular de volante e considera que talvez, né, chegou o momento de voltar para o Brasil. Mas ele acaba de ser oferecido para o São Paulo Futebol Clube e a coisa fica muito curiosa. Ontem o Belmonte, ele deu uma entrevista bastante lúcida e explicativa também sobre Luan. A coisa ficou boa demais pro nosso lado e ele explica também a busca por um novo centroavante. Prepare-se para tudo que tem do São Paulo, as notícias. Vem comigo então, eu sou o Juba. Chega nesse like aí, vamos lá, vai. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo a ficar por aqui comigo. Tô contando com você aqui, hein? Galera, é o seguinte, deixa eu começar o vídeo aqui falando com vocês sobre essa questão do Rian e também do Lucas Ferreira. E aí eu vou falar sobre centroavante, por que o São Paulo tá buscando e como é que tá. Depois eu falo do William Arão, tá bom? Aliás, deixa eu só começar falando do Luciano ontem. O Luciano jogou, né? É, ele jogou. E aí o São Paulo empatou. O Luciano não pegou na bola, quando pegou jogou mais ou menos, foi um joguinho bastante modesto. A torcida tá bastante dividida com relação ao Luciano. E aqui eu não quero nem dar minha opinião. Eu acho que um olhar fala mais do que 1000 palavras, né? O Zubeldia tá feliz com o empate, né? Ele colocou ali o Alan Franco em algum momento do jogo, no lugar de atacante. É o básico do básico. Ele coloca o Cédric Soares no lugar do Ferreirinha. É o básico do básico. O cara gosta de empatar. E eu sei que falar do Zubeldia aqui hoje, vai ter gente que vai falar, ei, mó pé, mó chatão, mó perna, fica reclamando do técnico. Não tô reclamando não. O cara gosta de empatar também. E empatar muitos jogos do Brasileiro pode te levar pro Z4. Mas isso é assunto para outro dia também, não é assunto para agora. O assunto para agora é o Rian Francisco que entrou no jogo e fez o gol. Tá bom? O Rian Francisco entrou no jogo e deitou o cabelo. Ele já meteu o gol. O moleque é fenomenal. O moleque não é normal. Ele é um cara que faz gols. Ele faz gols na equipe de base. Ele faz gols no profissional, ele entra poucos minutos, assim, contra o Portuguesa, pá, gol. Melhor que o Calera e melhor que o André Silva. O André Silva entrou pra jogar contra o Ceará, jogando lá no Castelão. E o André Silva não conseguiu pegar na bola. Isso quer dizer que o Rian Francisco é melhor que ele? Claro que sim, é lógico que sim. O Rian Francisco é melhor que todo mundo. Ele estava jogando um futebol até que modesto, buscando o seu espaço, e ele mete o gol. O que a gente espera de centroavante? A verdade do Rian Francisco é que ele é totalmente anormal, é desumano esse moleque aí. Ele olha pro zagueiro do adversário, ele nem toma conhecimento, ele finge que ele não tá vendo. E é como se ele não tivesse vendo o zagueiro adversário mesmo. Ele passa pelos caras e mete caixa. Ontem ele faz um gol contra o Ceará, jogando fora de cabeça de escanteio sem pular. Sabe o que quer dizer isso aí? Quer dizer nada, né? Lógico que quer. Quer dizer que ele é um jogador que consegue entender o campo. Ele vai para as áreas do campo e fica flutuando nas melhores áreas do campo porque ele entende onde a bola vai parar. É exagerado eu falar isso? Não é. Ele sabe fazer gols e sempre soube demais. Ele vai buscar o espaço vazio. Quando o Luciano, em um dos pequenos momentos que o Luciano teve na partida, talvez o único, o Luciano pega uma bola na intermediária e ele lança rasteira pro Rian Francisco, que se projeta na área e vai chutar, o zagueiro tira a bola dele, dá rebote pro Lucas Ferreira. Esse passe do Luciano, o Luciano ele mal consegue dar um passe pro Calleri, um passe pro André Silva, o Luciano ele não tem essa capacidade. Só que aí, quando ele joga com o Rian Francisco, ele consegue. E por que ele consegue? Porque o Rian se projeta e ataca o espaço vazio de maneira genial. O Rian é melhor que os outros. O Rian é monstruoso. O Rian sai com cãibra. Inacreditável, São Paulo. Inacreditável, com um cara de 18 anos sai com cãibra. Mas tudo bem, ele voltou e fez o gol. E que o Zubeldia... E que você, Zubeldia, use o Rian agora no Brasileirão. Um ponto positivo pro Zubeldia, que aqui também vale a pena registrar e elogiar, é que o Zubeldia chegou, quando o Lucas Ferreira fez o gol na Libertadores, o Lucas Ferreira dá um caloroso abraço no Zubeldia. E agora, o Rian faz um gol contra o Ceará e ele também dá um caloroso abraço no Zubeldia. Então dá pra desmistificar, sabe? Quebrar a mística de que o Zubeldia não gosta da equipe de base, é que o Zubeldia não usa, que os caras lá podem estar teletados, não tem nada. Né? A molecada ainda abraçar o Zubeldia, eu, na qualidade de São Paulino, como São Paulino, eu fico emocionado. Sinceramente, o sentimento que eu tenho de emoção. Ver um moleque igual o Rian, Lucas Ferreira, chegar no Zubeldia e dar um abraço no cara, fala, ó, o Zubeldia, ó como ele tá bem intencionado, cara. A gente pensando que ele não queria usar a base, que ele não queria nada com nada, que ele detestava a base e tal.
Ele não só está usando, como ele chama a molecada pra ele. E agora, não é possível que o ser humano, Zubeldia, seja tão topeira, tão esquisito, de não perceber o quanto que a vida dele melhorou depois de usar a base. Esse é o ponto. É pra usar todo mundo? Não. Mas caramba, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian Francisco, nós estamos falando aqui desde quando? Desde quando nós estamos pedindo esses caras em campo? Agora o Zubeldia, até que de maneira meio tardia, ele colocou pra jogar. E está dando super certo. Será que não tem um tal de Mike na equipe de base, lateral direito, que está pedindo passagem também? Será que não tem um tal de Henrique Carmo, que era um ponta-direita excelente, pretendido pelo Bayern de Munique, que queria contratá-lo? E esse cara é do São Paulo. E esse cara que é do São Paulo e voltou pra a equipe de júniors. Será que não pode colocar ele no profissional, pelo menos para quando você for tirar o Lucas Ferreira? Você tira o Lucas e não coloca o Cedric de ponta, coloca o Henrique Carmo. O Henrique Carmo, já falei dele aqui. E tem outro cara na base também que pede passagem, que é o Luca. Ele já está no profissional, já está integrado. O reintegrado é o Luan. O integrado, né, que integra o profissional hoje é o Luca. Esse aí acho que nem pisou no campo como profissional ainda. Se entrou, entrou pouquinho, jogo treino, 1 minuto, não lembro direito. Mas agora, o Zubeldia foi relutante em colocá-lo no Ceará, colocou o Rodriguinho no lugar do Igor Vinícius para corrigir a besteira, né? Ele tira o Ferreirinha e coloca o Cedric na direita junto com o Igor. Aí ficou Cedric e Igor, né? O Igor que não é bom lateral, o Cedric que não é bom ponta, fica aquela coisa. E a ponta esquerda lá, o Lucas Ferreira não é ponta esquerda. O Zubeldia, depois da teimosia, depois de errar, ele fala, bom, vou corrigir. Aí ele tira o Igor, coloca o Cedric na lateral direita. Caramba, Cedric na lateral direita, hein? Poxa, não precisava errar na troca, né? Era só, quer tirar o Ferreirinha? Tira. Joga o Lucas Ferreira pra lá, tira o Igor Vinícius e bota o Cedric. Cadê o ponta direita? Não tem, realmente. Aí você tem que puxar o Lucas Ferreira e jogar o Rodriguinho, que é o que ele fez, depois de errar nas trocas. Então é um técnico que, apesar de tudo, acabou certo, né? Ele erra e acerta. Acho que o Zubeldia, o resumão dele hoje é esse. Ele erra e acerta. Que o acerto dele veio na Libertadores, ele ganhou do Santos, empatou com o Ceará lá, não gosto, mas tudo bem, vai, é um resultado até que ok. Não é ok, mas até que é ok. Mas tudo bem, é um cara que está com resultados melhores do que estivemos naquele Paulista, ele tá melhorando. Então o Henrique Carmo, ele tem que ser puxado agora, pra nós não passarmos mais por isso. Tem que tirar o Lucas Ferreira em alguns jogos? Lógico que tem. O cara é uma máquina, mas não é feito de ferro. Ele é uma máquina humana. Uma hora ele vai cansar. Então você tem que tirar ele também e colocar o Henrique Carmo e já vai dando esperança, já vai dando chance pro Henrique Carmo. Vocês perceberam que nós perdemos um monte. Rato, Eric, um monte. Um monte de jogador foi indo embora. O próprio Henrique Carmo, o Lucas machucou, fora na outra ponta, o William Gomes, Michel Araújo, o Nestor, que jogava por ali de vez em quando. Foi um monte embora. Agora tem que pôr Rodriguinho na ponta esquerda? Nem é ponta esquerda. O Luca é mais ponta esquerda. Acho que o Luca chegou o momento dele brilhar um pouco também, substituindo o Ferreirinha, que tá abrindo o bico, tá correndo com a língua de fora em alguns momentos, não é verdade? Meus amigos, e é o seguinte, na questão dos volantes do São Paulo, o São Paulo tem o William Arão oferecido. Quais são os pontos aqui para nós abordarmos na questão volante do tricolor? O William Arão foi oferecido. O William Arão tem 33 anos. 33. E ele é um cara veteranaço. O São Paulo tem hoje Pablo Maia e Alisson e Marcos Antônio e Luan. Todos eles estão ali, só o Alisson está na casa dos 30. Mas fisicamente ele não parece nem que tem 30, né? Ele é uma máquina também, o Alisson. Ainda bem. Tirando essa questão do Alisson ter 30, o Luiz Gustavo saiu do time, melhorou o time do São Paulo. Hoje nós temos o Marcos Antônio, que está jogando melhor. Dito tudo isso, o São Paulo ainda busca o Thiago Mendes, que diferente do William Arão, é um cara que chuta muito melhor lá na frente. O William Arão é um cara mais característica defensiva. Ele pode ser zagueiro, ele tem um ótimo poder de cabeceio. O Thiago Mendes tem um ótimo chute, sabe desarmar também, mas o Thiago Mendes é mais rápido, ele corre mais pra frente e vai mais longe. Então eu acho que hoje ter o Thiago Mendes é muito mais interessante do que ter o William Arão. O William Arão, ele tá negociando aqui com o Cruzeiro, teve o Atlético Mineiro na jogada, mas é o Cruzeiro, e aí depois disso o Santos teve ele oferecido e o São Paulo também. Então o São Paulo, opa, atendeu o telefone, quem é? Fulano, beleza? Tá, o William Arão, deixa eu pensar. Não, leva ele pra aí, vou pensar. E aí tem o salário mais ou menos do cara que é caro. Pensar no William Arão hoje, eu acho assim um absurdo. Verdadeiramente absurdo. Primeiramente porque o Luan é tanque.
o meu volante tá com 10 quilos a menos. Palavras do Belmonte ontem, na beirada do campo ali, entrevistado pelo narrador do jogo, sei lá quem era, o repórter do jogo. O Belmonte foi lá, deu uma entrevista super simpática. Ou seja, o Belmonte estava ali totalmente tranquilo para dar a entrevista, não tinha pressa, não tinha nada. Ele dá a entrevista tranquila, lúcida, pausadamente, com palavras bem encaixadas. E ele fala, o Luan está 10 quilos mais magro. Quando você fica lendo, fazendo aquela leitura facial do cara, a linguagem corporal que ele transborda, daquele corpício dele lá, ele dá a entender que ele tá muito feliz que o Luan voltou pro time do São Paulo. Muito feliz mesmo. E agora vai depender do Zubeldia. Claro que o Luan volta para um momento que ele vai ficar andando com a delegação, treinando bem já, e aí o Zubeldia que vai ter o poder de escolher. Mas o Zubeldia, ontem, ele não tinha que colocar o Alisson coisíssima nenhuma e ele só tinha o Bobadilha de volante, reserva. Ele coloca o Bobadilha e força o Alisson. Então, se tivesse o Luan, principalmente para pegar o Ceará lá, o Zubeldia ele tem a obrigação e vai colocar o Luan sim. E é top! E o Luan deve dar a volta por cima agora 10 quilos mais magro. Top demais, estou muito feliz e orgulhoso por causa disso. E o Thiago Mendes, se tiver que vir mesmo, vai vir no meio do ano, aí eu sou a favor do São Paulo não comprar o bom jogador Marcos Antônio. O bom jogador Marcos Antônio tem me surpreendido de maneira muito positiva. Acho que vocês também se surpreenderam de forma bem positiva com ele. Mas ele é um jogador carésimo pro São Paulo que pode ter agora o Thiago Mendes de graça. Luan já é nosso. Marcos Antônio não, mas o Bobadilha já é nosso, o Alisson já é nosso, até o Luiz Gustavo, o São Paulo paga o salário, tudo bem que esse aí é nosso, não tem como jogar e esse não deve jogar mais. Então contando hoje com Luan, Bobadilha, Alisson e até mesmo Pablo Maia, que volta muito em breve, e Thiago Mendes, serão 5 volantes. É muita coisa, não precisa mais do Marcos Antônio caso o Thiago Mendes venha. E aqui não é nem preferência. Se você me perguntar, Juba, você prefere o Thiago Mendes ou o Marcos Antônio? Eu te respondo isso depois. Tô dizendo o que é, o que está acontecendo. Chegando o Thiago Mendes, o Luan dando certo, o São Paulo não deve comprar o Marcos Antônio, isso aí tá pra mim muito claro, tá bom? O Belmonte, inclusive, ele foi perguntado sobre a busca por centroavante e ele fala que ele tem interesse sim, desde que os cofres do São Paulo aceitem. Cofre, o São Paulo está aparentemente preocupado em recuperar as finanças mesmo e isso é muito top. Eu quero dar aqui a mão à palmatória agora, porque a diretoria do São Paulo, e eu sei que eu vou já pode começar a falar aí. Você critica o Zubeldia, critica o Luciano, não critica a diretoria do São Paulo. Você critica o Caleri, criticou, ok, não critica a diretoria do São Paulo. Você é o abade de a diretoria do São Paulo. É verdade. Eu fiz muito isso mesmo. Agora, a diretoria do São Paulo eu critiquei muito, mas muito, muito mesmo. Que vocês nem podem imaginar. E vou continuar criticando, caso mereça a crítica. Agora, eu olho pra cara do Júlio Casares lá, e do Belmonte. O Júlio Casares, principalmente o Júlio Casares. No ano passado gastou, não vendeu em 2023, gastou pra caramba em 2024, um monte de contratações inúteis. Chega em 2025, o cara tem um Lucas Moura renovado. E um Oscar que chega com o patrocinador pagando metade do salário. Metade. São Paulo paga 1 milhão pro Oscar. Tipo assim, Gabigol ganha 4 no Cruzeiro, São Paulo paga 1 pro Oscar. É um valor de boa pra caramba. Não é caro pagar 1 milhão pro Oscar. Cara, é pagar 800 pro Galopo, né? Pro Luiz Gustavo, pra cara que não joga, pro Wendel, talvez. Agora, quando você paga pra um cara igual o Oscar, 1 milhão tá de boa. E as vindas do São Paulo foram Enzo, grátis, emprestado. Wendel, grátis, fim de contrato. Oscar, grátis, fim de contrato. E o Cedric, grátis, não tinha contrato com ninguém. E desses caras, Oscar é titular, Enzo ou Wendel titular, Cedric titular. Né? Os caras vieram pra jogar de titulares, cara. Então, eu gosto muito da ideia. Aí tem o FIDIC, que foi essa diretoria que fez. O FIDIC é o fundo que está pegando dinheiro e quitando dívida, do dinheiro do São Paulo, quitando dívida. Já tipo assim, é a mesada do filho, né? A mãe pega o dinheiro do filho e fala, não, eu vou controlar esse dinheirinho aqui. É o FIDIC com o São Paulo. Ele controla o dinheirinho do São Paulo, vai pagando dívida. E o FIDIC colocou, com esse fundo que abriu, ele coloca um teto de gasto de 350 milhões por ano, o que é basicamente quase o salário. E o São Paulo, nesse momento, tá contratando muito menos. E quando o Belmonte é perguntado sobre trazer um centroavante, ele fala, se der o dinheiro. Mas estamos felizes com o que temos, mas se der o dinheiro. Então o São Paulo não está preocupado com o ganho técnico, percebeu? Ele está preocupado em quitar as dívidas, cara. E essa entrevista, se o dinheiro permitir, nosso scout está olhando caras de oportunidade, eu achei maravilhoso.
Porque aí nós temos a grande condição de não precisar virar SAF, vender a alma. Olha que coisa boa, cara. Olha aí o Cruzeiro querendo levar o menino aí, o Lucas Ferreira. Ofereceram, segundo informações aí, 40 milhões. Eles têm 40 milhões de reais disponíveis para levar o Lucas Ferreira. É nesse momento aí que eu queria que o São Paulo tivesse realmente bilionário. Né? Bilionário, sem dar graça, porque não é possível, cara. O Lucas Ferreira não é o Cruzeiro que tá vendo, né? Não é o Cruzeiro que tá vendo o Rian Francisco, o Lucas Ferreira. O Cruzeiro é o sabichão da olheiragem, dos olheiros, a olheiragem. Eles estão olhando a olheiragem aí, tá, ó, tem um cara bom pra caramba no São Paulo lá, que chama Rian Francisco, eu conheço, meu. Chega pra diretor, eu conheço, meu, eu vi lá. Aí chega o outro lá, ó, tem um cara ali que chama Lucas Ferreira. Caramba, esse moleque é promissor, vamos tentar comprar aqui no Cruzeiro. É mesmo, cara. Vocês perceberam que o Lucas Ferreira bate bola, então, Cruzeiro? E aí vocês vão vir com 40 milhões de reais. Pô, top demais, cara. 10 salários do Gabigol pra ter o Lucas Ferreira, que é muito melhor que o Gabigol. Entendi, pode crer. É o seguinte, o São Paulo, já falei isso mais cedo, eu vou falar de novo. Tem que dar risada na cara do Cruzeiro. Rir. Não é pra falar, não é pra bater o telefone na cara. Falar, nunca mais me liga. Não é assim, não. É pra gargalhar. É pra fazer videozinho, gargalhar. Lembra o Luiz Fabiano pegando o telefone? Corinthians? Não vou pro Corinthians, não. Que Corinthians, cara? Lembra essas coisas assim do Luiz Fabiano? Faz a mesma coisa que o Cruzeiro. Pega aí. Como que é? 40 milhões? Vamos dar risada. Não é possível. É moleque que vale 300 milhões. De boa. De boa. Então, Cruzeiro, hasta la vista, baby.